Luísa, como foi que você percebeu os atrasos de desenvolvimento e comportamento da Maria Tereza? Então, falando que é o foco dessa live, é falar com mães que estão percebendo o início de pequenos atrasos de desenvolvimento na sua criança, né? E, e como foi pra gente, e até a gente chegar no diagnóstico de autismo, né? Não quer dizer que uma criança que está com atraso de desenvolvimento vá necessariamente ter um diagnóstico de autismo, mas isso ajuda muito quanto antes, se for o caso da criança ter um diagnóstico de autismo, o quanto ela pode, vamos dizer assim, sofrer menos se você tiver um diagnóstico antes e começar a lidar com todas as questões do espectro autista antes, né? Mas, então, como foi? Foi que ela tava com 1 ano e 3 meses, eu tava grávida do Miguel, né? Nosso segundo filho. E de repente a gente começou a perceber que a Maria parou de falar. Ela estava começando a falar as primeiras palavrinhas, ela começou a falar. A primeira palavra dela foi gato aos 9 meses e de repente ela parou, né? Ela não falava mais nenhuma palavrinha que ela já estava falando, mamãe, papai, descer, amém, gato, né? Então ela tinha um repertório e parou. E daí pra gente, a gente no início achava só assim, principalmente eu achava assim, eu acho que ela não quer falar, né? Então não vou forçar, assim, principalmente nos primeiro mês, assim. É... Claro que eu achei estranho, vamos dizer assim, né? Eu achei Uhum. diferente, estranho, mas eu achava assim, se ela não. Eu não vou forçar, porque a impressão que eu queria, que eu tinha, é que ela não queria falar, né? Então eu não Uhum. vou forçar a fazer uma coisa que ela não quer. Eu vou deixar surgir naturalmente como ela sempre falava antes, né? E então, além disso, eu comecei a perceber que ela é, tinha. Começou a ter birras. Mas como a fase de 1 a 2 anos, né? É a fase que chama o. Como é que é? O ter, Terrible Two. Terrible Two, né? Que é o. Que é os terríveis 2 anos, né? Que é entre 2 anos, até 2 anos e meio, mais ou menos. E daí a gente achou, ela tá começando a ter birra por causa dessa fase e Está tal. se desenvolvendo, está se individualizando um pouco mais, então já está querendo suas vontades, então a gente achava que era essa expressão de individualidade dela, né? Acho que você pode chegar mais perto, senão vai ficar abaixo. Tá. E daí, o que que aconteceu? A gente foi, por causa da questão das birras, procurar ajuda, né? Como lidar com essas situações, né? Como lidar com quando a criança não quer fazer uma coisa que você quer. Ela tinha alguns comportamentos, vamos dizer assim, diferentes, né? Ela, por exemplo, ela não queria tirar o sapatinho pra nada. Tipo, acho que só pra tomar banho ela deixava tirar o sapatinho, mas, por exemplo, ela ia dormir, ela não queria tirar o sapatinho. Ela é como se ela tivesse uma cisma com o sapatinho. Então, a gente não. Tipo, eu também sempre tive cuidado de não forçar muitas coisas. Mas chega uma hora, como é que você vai deixar a criança dormir com o sapato, né? Subir nas coisas, né? Na caminha que vai dormir, né? Limpinha. Não tem como, né? Então daí a gente viu, a gente não tá conseguindo lidar, a gente não tá sabendo lidar, a gente tá entrando em umas, vamos dizer assim, lutas, que depois a gente apelidou de cavalo de batalha, né? Os cavalos de batalha, assim, que a gente não tá sabendo como agir, como lidar. Então, É que uma das coisas que nunca tinham dito pra gente é que a gente tinha que prestar atenção na perda de desenvolvimento que ela já tinha adquirido. isso é fundamental para quem tá com tá percebendo algum atraso de desenvolvimento. Porque às vezes não só o atraso, mas qualquer mudança de comportamento é legal se observar. Quer dizer que a criança é um transtorno do espectro autista? Não, volta a dizer que não, né? Mas é um sinal de alerta, é um sinal assim, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção, vamos buscar um, um neurologista, né? Uma boa nutricionista,
que é fundamental, porque às vezes um pequeno atraso de cognição, que é aprendizado, né? Que um pequeno atraso de desenvolvimento, hoje a gente sabe que a alimentação é fundamental, né? Tanto que a gente mudou totalmente a alimentação da nossa filha hoje. Ela tem 5 anos, eu tô falando lá do período que ela tinha 1 ano e 3 meses, né? Mas, então, o que eu tô dizendo? Ó, é um sinal de alerta. Em qualquer sinal de alerta, né? É que nem sinal amarelo. Você vê se ainda dá para ultrapassar, né? Antes que abra o vermelho. Ou se é melhor parar e vamos buscar ajuda, né? Então, mas uma nutricionista, uma boa nutricionista, um bom nutricionista, ela falou como se fosse só mulher, né? Também tem homens nutricionistas muito bom, né? Um bom pediatra, uma boa pediatra já indicaria até integrativo, né? Porque tem esse olhar para a alimentação, o olhar para a suplementação, que às vezes outros pediatras não têm, né? E que pra gente tá sendo fundamental para o desenvolvimento da Maria, né? Buscar profissionais nesta linha, né? Então seria uma coisa importante, né? Por isso que o Alan falou. Mas voltando lá ao como. Então a gente começou a perceber, né, essas questões e foi buscar um curso para lidar com o comportamento, com uma pedagoga, né? Foi buscar nesse curso uma profissional conceituada para saber como lidar com o comportamento. Então, é importante saber lidar com o comportamento, mas infelizmente a gente só encontrou um bom, né, método de desenvolvimento de comportamento quando começou a pandemia. A Maria já estava com 4 anos, né? Infelizmente. Até então, né, a gente estava se guiando por N coisas que a gente foi aprendendo, mas nesse primeiro momento foi essa pedagoga que infelizmente foi horrível. Foi tudo que a gente aprendeu depois era o contrário do que ela dizia. Então foi realmente foi um desserviço que a gente prestou para nossa filha. A gente errou muito, porque daí a gente em vez de fazer com que aqueles comportamentos diferentes, aquelas birras fossem diminuídas, elas foram aumentadas pela forma como nos ensinaram a lidar com esse comportamento, né? E graças a Deus, mas vamos para o lado bom, né? Depois, quando houve a pandemia, e até por causa da pandemia, porque os profissionais que a gente estava buscando e estavam acompanhando a Maria, todo mundo se trancou em casa e não tinha mais como ela ir para fonoaudióloga, não tinha mais como ela ir para terapeuta, para nada. Escola, e daí pra nada. Para escola, para nada. E daí eu me vi sozinha com o Alan e falei, meu Deus, agora eu vou ter que estudar para saber o que eu vou fazer, porque a minha filha só regride, não desenvolve, porque até 4 anos, infelizmente, ela só estava regredindo, não estava desenvolvendo. E agora eu vou ter que fazer alguma coisa, não posso esperar, né? O mundo fechou e agora eu não posso esperar com a minha filha ver o que eu vou fazer, esperar o mundo abrir de novo, né? Eu tenho que ajudar ela a se desenvolver. Então, eu tinha comentado sobre a regressão de comportamento, porque eu achava que o autismo já era uma coisa já desde nascença e que, como ela falava, ela não ia estar dentro do transtorno do espectro autista, porque ela falava, porque ela se desenvolvia. A gente demorou muito a chegar até um diagnóstico, porque a gente não entendia isso. A gente não entendia, não, mas as coisas que falavam também de características de uma criança dentro do transtorno do espectro autista, né? Não batiam. Até a gente fez uma live sobre diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista, que lá explica o que é o diagnóstico. Como é que você sabe se a sua criança está ou não está? Eu demorei 2 anos para conseguir conteúdo eficaz que me explicasse exatamente o que era um diagnóstico, né? Então, entender o que é um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, quem tem essa suspeita, né, pode ir até lá e vai compreender, e daí fica mais fácil de ver, né, para ir buscar o profissional, porque quem dá
O diagnóstico é o médico, o neurologista ou psiquiatra, né? Mas para você ir buscar o profissional, né? Você já tem essa compreensão do que é o diagnóstico, né? E já tem essa visão, né? Ó, meu filho tá assim, tá assado, né? Tem esse aspecto, não tem, tá? Porque tem muitas coisas que são características de crianças ou pessoas dentro do transtorno do espectro autista, mas que característica é característica, né? Alguns têm, outros não, né? Mas então, a definição do diagnóstico, eu já expliquei, não vou tratar disso agora, porque a gente está tratando um outro momento, né? Dessa percepção de atrasos no desenvolvimento ou percepção de regressões no desenvolvimento, né? Então, o que a Maria teve foi um autismo regressivo, né? Eu nem sabia que existia isso nessa época. Fui saber muito depois, até depois do diagnóstico, tá? Nem o médico me falou a respeito disso. Mas tem criança também que já vem com atraso de desenvolvimento desde... Então, existe essas duas possibilidades. Existe a possibilidade da criança estar desde o início, né, desde quando nasce, já ter atrasos no desenvolvimento, ou ela estar se desenvolvendo normalmente e, de repente, acontece que ela começa a ter os atrasos e regredir, né, no seu desenvolvimento ou comportamento, tá? E é interessante porque eu já vi relatos de mães e de crianças, sabe? 2 crianças eu já vi relato que tinham 4 anos. Elas falavam todas as frases, né? Então, assim, a Maria falava poucas palavras, né? Para a idade dela era o normal, até 1 ano, 3 vezes a quantidade de palavras que ela falava. Mas depois, eu já vi crianças que falavam frases inteiras, que a mãe lembra a última frase que a criança falou, antes do outro dia ela levantar sem falar, né? Sem conseguir se expressar, tá? Já vi 2 mães falando de crianças com 4 anos ter acontecido isso, tá? Que estavam indo na escola, desenvolvendo normalmente, né? Uma delas, né, estava indo para a escola desenvolvendo normalmente, a outra eu não sei. Mas eu sei que essa outra sabia, inclusive, a última frase que a criança tinha dito, né? E, inclusive, já faz 10 anos que isso ocorreu, essa criança tem em torno de 14 anos, né? Já é adolescente, e depois disso ele não conseguiu mais expressar, né, verbalmente. Mas voltando, então, atrasos no desenvolvimento e regressões no desenvolvimento, né, tem que ser avaliadas, né, e a gente, quanto antes, buscar o melhor profissional, melhor, né. Então, como foi pra gente, foi isso, a gente perdeu tempo daí nesse período lá, aprendendo como não fazer, né, aprendemos alguma coisa, como não fazer, e daí entendemos isso depois, né, que tava piorando, a situação só piorava. E eu acho que é isso, assim, essa parte do início. Deixa eu ver se tem mais alguma característica além da questão de cismas que ela tinha. Outra questão e da fala, né? Daí ela começou a não interagir com as pessoas. Então, antes, ela estava, por exemplo, na rua, ela até mexia com pessoas na rua, assim, sabe? Ela estava sentada no lugar e começava a piscar para as pessoas, né? Como ela fazia com os vós, quando estava com os avós, né? Que ela brincava muito com meu pai, de piscar com meu pai e falava, vó, cantar assim, né? E meu pai falava, Maria Teresa, né? Então, e ela começou a perder isto, né? Essas brincadeiras que ela fazia com o olho, ela apontava, já até tem uma foto bem apontando assim pra mim, que tava tirando a foto. Agora eu não lembro se era você que tava tirando a foto, mas estava com um de nós dois e apontando. Ela não apontava mais, ela pegava a gente pela mão quando queria alguma coisa. Até hoje ela ainda faz bastante isso, né? Agora que ela está voltando a apontar, né? Ontem mesmo vi ela apontando, achei tão lindo. Então, pequenas coisas que ela foi perdendo. Luísa, foi tudo de uma vez só? Não, foi tudo gradativo. Ela foi perdendo esses, vamos ver, esses marcos de desenvolvimento que ela já tinha conquistado aos poucos. Inclusive, assim, no início ela parou de olhar as pessoas quando saía na rua, depois ela parou de olhar as pessoas dentro de casa, depois ela parou de me olhar, né? De olhar pra mim, parecia que ele estava na frente dela e tinha um vidro na frente, né? Mas isso foi gradativo.
E a gente foi buscando profissionais, mas isso continuou, né? Vamos dizer assim, só, infelizmente, a regressão continuou existindo até chegar a pandemia. Né? Que daí eu fui estudar, daí eu entendi que muita coisa que a gente estava fazendo estava errada, né? Entendi que, infelizmente, os profissionais que a gente tinha que estavam nos acompanhando também estavam agindo de maneira equivocada em muitas coisas, né? Então foi ótimo esse período pra gente entender realmente e aprender o que não fazer, né? Foi muito bom e graças a Deus hoje ela já está falando de novo, né? Ela já consegue falar pequenas frases, consegue dizer quando está com dor, que uma das maiores preocupações que a gente tinha quando ela estava chorando, né, nas birras, né, depois, e que ela teve muitas birra, que a gente achava que era birra e não era. Até a gente já fez live sobre isso, a diferença entre birra não, né? Tem que fazer. Acho que não, tem que fazer entre uma meltdown e tantrum, que é birra e... mais alta. A diferença entre birra e crise de sobrecarga sensorial. Porque tem uma grande diferença entre a criança estar fazendo uma birra por uma coisa que ela quer, né? Uma frustração que acontece e Ela não poder fazer algo que ela quer. E uma sobrecarga sensorial que a leva a uma crise, né, de ansiedade que parece muito uma birra, mas não é. É um choro intenso, né? E às vezes o estopim é uma frustração, mas não é por causa da frustração que ela tá naquele estado de birra. Acho que eu já falei a respeito disso no Instagram, numa das lives. Ainda tem que publicar isso. Tá. No YouTube. Mas é interessante então a gente também perdeu bastante tempo porque a gente não sabia essa diferença, né, entre choro e birra. Eu comentei da regressão de desenvolvimento, porque quando a gente ia fazer testes para saber se a criança estava no transtorno do espectro autista ou não, eu puxava pela memória. Não, minha filha falava, minha filha tinha esse comportamento, minha filha fazia, minha filha isso e aquilo, só que ela foi perdendo esses comportamentos. Então não é que ela ainda tinha aquele marco de desenvolvimento. Ela teve esse marco de desenvolvimento e perdeu. Então ainda, quando eu ia responder se ela falava, eu falava assim, não, minha filha fala. Mas na verdade ela não estava falando, né? E ela, por exemplo, minha filha aponta, mas ela já não estava mais apontando, né? Minha filha interage com as pessoas, mas ela não estava mais interagindo, né? Ela sabia já usar bem o piniquinho, estava perdendo a habilidade de segurar o xixi. Isso foi uma coisa bem interessante, porque ela foi perdendo, com 1 ano ela já fazia xixi e cocô de manhã no piniquinho, né? Ela já não molhava mais a fralda a noite inteira, com 1 ano já. E ela foi perdendo isso aos poucos, principalmente noturno, né? Dos 3 para 4 anos foi uma das regressões que ela teve, dos 3 para 4 anos, né? Mas... Foi uma das coisas que chamou bastante atenção nossa, de que ela não conseguiu segurar o xixi de dia. Isso foi perto dos 4 anos já. Ela não conseguiu segurar o xixi de dia, 2 vezes acho que aconteceu. E daí foi pouco tempo antes da gente ir num médico, que era um médico que nos passou... Não. Esse foi depois, foi bem depois do diagnóstico. Isso foi perto já quase da pandemia. E foi assim, vamos dizer, o máximo de regressão que ela chegou, assim. Porque daí logo depois a gente já encontrou um médico da linha, né, integrativa, e que daí começou a cuidar da Maria através de suplementação, né? E depois a gente buscou outras vias da alimentação, e daí, graças a Deus, a gente tá conseguindo reverter isso já, né? Principalmente a gente vê, claro, também com método, mas principalmente através das questões de cuidado biológico, né? Entre outras coisas. Mas e uma coisa importante que eu percebi nessa fase também
foi que a partir de 1 ano e 3 meses, logo que ela não queria também comer, que ela não queria, que a gente achava que ela não queria falar, ela também começou a ficar muito seletiva na alimentação. Até então ela comia tudo, né? Tudo, não. Mas ela comia muito bem. Comia muito bem. Tudo, ela tinha umas coisinhas que ela não gostava. Por exemplo, banana amassada ela não gostava, mas comia batida na mamadeira, por exemplo, né? Comia arroz, comia feijão, comia tudo que a gente põe no pratinho, assim, saladinha, tudo ela comia. E daí, nesse momento, também foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Interessante, né? Porque essa questão biológica, depois a gente entendeu que era muito importante. Essa seletividade alimentar fala muito das questões gastrointestinais, né? E daí a gente entendeu muita coisa, né? Então foram as duas coisas que primeiro a gente percebeu, né? Então também é uma coisa que às vezes a gente não se atenta muito, né? Mas que tem a relação Os uma hábitos coisa com a alimentares outra, bem né? restritos é uma das características bem marcantes, né? Do transtorno do espectro autista. E você tem mais alguma pergunta pra me fazer? Você disse que ia fazer as perguntas hoje? Tá bom. E como foi que você deu o voto de confiança pro programa Sunrise? Tá, daí eu já tenho que entrar no depois, né? Então, foi aquilo que eu falei. A gente tá... Como é que eu dei? Eu meio que expliquei isso, mas porque eu não falei que era o método Sunrise. Mas quando a gente tava lá no início, a gente foi buscar ajuda, porque a gente não sabia lidar com o comportamento da Maria, né? Daí a gente começou a aplicar, deu tudo errado, e tudo ia empacotando uma coisa da outra, e tudo que a gente tentava, né? Até vir a bênção da pandemia, né? Que infelizmente foi muito difícil para muita gente. A gente também perdeu pessoas nessa pandemia, né? Mas foi, por outro lado, nesse ponto foi excelente para mim, né? E para Maria, porque eu comecei a fazer mais cursos para compreender o que estava acontecendo, né? Porque aquele primeiro curso que a gente fez também não era voltado para o transtorno do espectro autista. Porém, ela falava que sabia resolver as questões de birra e a gente, naquele momento, eram as 3 coisas que estavam acontecendo com a Maria. Era a birra, era a seletividade alimentar, basicamente, e ela não querer falar, né? Eram as 3 coisas que estavam acontecendo com ela. Não tinha mais nada que a gente pudesse perceber nesse primeiro momento, né? Nenhum outro atraso, nada assim. Então, daí quando a gente começou a... E é bem interessante, antes de eu tratar do método Sunrise, eu quero dizer que esse primeiro ano da Maria foi muito bem catalogado, porque eu mandava fotos e filmagens da Maria diariamente para minha prima, para animar ela, que eu sabia que ela gostava muito de criança, e ela tinha perdido um irmão há pouco tempo, então eu fazia isso diariamente. Então, depois que a Maria começou a ter os atrasos, eu meio que parei, porque eu fiquei meio perdida, né? Mas daí, quando veio a pandemia, então, a gente chegou no método Sunrise, porque eu comecei a fazer um curso para compreender o que era autismo primeiro, né? Porque a gente já tinha o diagnóstico, eu não tinha estudado, eu não tinha interesse em estudar, porque eu estava com profissionais, né? E daí eu falei, agora eu vou ter que fazer isso. E daí eu fui compreender o que era o autismo. Depois disso, fiz um curso com os portugueses também sobre o método Sunrise, porque eu vi eles através de um programa que eu estava fazendo, um curso que eu estava fazendo, e fui atrás deles. Eles falaram assim, quem souber inglês, vai lá e faz o curso nos Estados Unidos, sobre o método Sunrise. Porque eles davam 3 dias de curso, assim, só pra dar uma lambida, assim, meio como a gente tá fazendo aqui agora, né? Uma explicação, assim, como é que era. E um ânimo também, né? Uma troca de conversa e tal. Uma troca de comunidade, assim, né? De como você lidar e tal. Mas em 3 dias dá pra fazer muita coisa, né? E daí o que aconteceu? Daí eu fui fazer... eu
Eu falei, Alan, tem um curso que nós vamos ter que fazer, porque ele é que sabe inglês, né? Eu leio bem inglês, mas infelizmente ainda não entendo o, Ele não conversa muito bem. não tenho Ainda porque conversação, né? Em inglês e escutando eu não identifico ainda as palavras com clareza, assim, a maioria delas, né? Então, daí eu falei assim, Alan, ó, a gente precisa fazer esse curso aqui, ele é fantástico. Eu vi o filme, né? Meu Filho, Meu Mundo, antes disso. Quando eu vi o filme Meu Filho, Meu Mundo, assim, meu mundo abriu. Daí é um filme que eu super recomendo. É um filme maravilhoso. É um filme que me ensinou muito. Já o filme ensina a gente. E é um filme que mudou a minha vida para a visão do transtorno do espectro autista. Porque no primeiro curso que eu fiz, uma das pessoas que estava no curso era um psiquiatra que tinha umas palestras dele dentro do curso de bônus e tal. E daí lá ele falava assim, olha, não adianta nada explicar nada para pai de autista. Não adianta, porque se a criança ainda não quer falar, não adianta pôr ela no final de diálogo. Não adianta, não adianta. Deu, Jesus, né? Tipo, eu levei muito não dá. Se a criança não vai, não dá. Se não, então, assim, quando a gente encontrou, né, o filme Meu Filho, Meu Mundo, que conta a história do Ran, né, que inclusive dá parte do curso, que era um autista severo, e e hoje, né, ele não só da parte do curso, mas como ele é ele não pontua mais no transtorno do espectro ele autista, nos testes. Ele saiu do espectro, né, através dos testes, né, e ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa doce e que inspira as pessoas a ir em frente, né? Nos deu muita esperança, né? E assim como a Maria, ele regrediu, foi a mesma história, assim, muito parecida com a história da Maria. E a gente, então, fez o curso, começou a aplicar o curso e saber lidar com, né, a Maria, e dela começou a desenvolver. Nossa, foi fantástico. Eu terminei de ver esse curso, a gente começou a ver esse curso em maio de 2020, né? E a gente começou a fazer e já começou a ver as transformações. No primeiro dia que eu apliquei, a primeira coisa que apliquei, ela falou medo. E, nossa, eu não vou esquecer aquela cena nunca. Ela em cima do beliche que tem no outro quarto da casa e ela assustou-se porque ela achou que ia cair e ela falou medo, né? Assim, mas ela não estava nem perto de cair, mas ela só do sustinho que ela levou, assim. Então, realmente, eu via que aquilo que aconteceu com o Ram podia acontecer com a Maria, né? Porque a Maria estava, nos testes de autismo, estava apontando como autista nível 2 e apesar de ter algumas crises de ansiedade que eram de autista nível 3, então é autista moderado para severo. Então a gente viu ali muita esperança, não só esperança, a gente viu de fato como lidar com ela, né? Então foi por isso a gente começou a aprender como lidar e vi que muitas coisas que eu já fazia antes, sem saber, né, intuitivamente, só que ali essa intuição tomou forma, sabe? A intuição que eu já tinha de algumas coisas que eu já sabia, eu não posso estressar ela, meu Deus, essa menina parece estressada, eu não posso deixar ela mais, né, fazer mais, bater de frente com ela, eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar tranquila, né? E tudo isso a gente entendeu muito bem que o estresse, como o estresse acaba com a pessoa, dentro qualquer pessoa, né? Você acaba com o estresse. Mas como o estresse do transtorno do espectro autista, estresse, eu tô falando químico, físico, ele leva, né, a uma série de comportamentos, etc. E quando a gente aumenta isso, a gente só piora, né? As crises de choro da Maria Teresa, toda vez que a gente se estressava ou estressava ela, toda noite ela acordava chorando. Então, E ela também acordava chorando por questões biológicas também. E a gente só entendeu isso depois, porque ela não falava. E a gente não percebeu lá no início, que aquela seletividade, né? Então, tudo isso, né? Então, tem mais perguntas para mim hoje?
Você ia comentar que um dos motivos também que a gente escolheu pelo Sunrise foi que era um método de desenvolvimento criado por pais que aplicaram no filho e que É era para verdade. pais aplicarem com os próprios filhos em casa. Que naquele momento de pandemia era a única coisa que a gente podia contar era com nós mesmos, que estava tudo muito fechado. Sim, até porque a gente não era nenhum profissional de nenhuma área, né? E ao mesmo tempo a gente tinha que lidar com todas as áreas. Independente da pandemia ou não, no fim das contas, quem tem que lidar com a emoção, com o psicológico, com, Alimentação. com a alimentação, com a fala, com tudo do seu filho é você, né? É o pai, é a mãe, sou eu, é o Alan, né? A gente que lida, seja meus filhos que a Maria que está dentro do transtorno espectro autista, seja os outros que não estão, todos eles, sou eu que tenho que saber como lidar com eles, né? E, e isso, o Sunrise é fantástico, né? Independente se a pessoa tenha até outros acompanhamentos, né? Apesar que o método Sunrise, ele é um método que você não precisa de outro acompanhamento, é, porque ele já é um método de desenvolvimento, né? Então, tem outros métodos de desenvolvimento. Mas o que nos foi útil foi esse, né? Então, tem o método ABA, tem outros métodos, não é o único. Não vou citar aqui outros agora, mas um bem conhecido é o ABA. Então, como o ABA, ele é um método de desenvolvimento, né? Não tenho nada contra o ABA, porém, foi esse o método que nos apareceu, né? Naquele momento e que foi fundamental para o desenvolvimento da Maria, né? É que como a gente não estava impossibilitado de levar ela até um terapeuta ABA também, não era o que a gente poderia contar naquele momento. Sim, a gente não tinha como levar lá a lugar nenhum, né? O mundo tinha parado. Então todo mundo sabe disso, né? Hoje todo mundo sabe. O mundo parou, não tem como, né? Tudo que a gente queria fazer não podia, né? Não tinha nada que a gente pudesse fazer. Então, Você até já comentou, mas qual que era a principal dificuldade sua com relação ao Sunrise? minha dificuldade em relação ao Sunrise foi o inglês, né? Em primeiro lugar, porque como eu não sabia, e as aulas eram videoaulas, né? São aulas muito explicativas e então, infelizmente, não ter como é que vai falar? Não tinha legenda? Não tinha legenda. Não tinha legenda. E mas às vezes e não é só a legenda também, eu vejo assim, são as nuances, né? Eu vejo que tem muita coisa ali que eu acho que eu teria perdido se não fosse o Alan, porque o Alan, ele vê nuances que eu não vejo nas traduções ali, né? Mas uma delas é essa, mas assim, no momento de aplicar, uma das questões que eu vi que é uma dificuldade, assim, eu vejo. Deixa eu pensar. Sei, porque eu vejo muitos benefícios no Sunrise. Eu vejo que a única dificuldade que eu vi é que foi quando eu percebi que a Maria precisava não só de um método, mas ela precisava de algo mais que um método. Ela precisava sim de um método. Ela precisava, e a gente continua aplicando o método Sunrise até hoje. E eu tento aplicá-lo 24 horas por dia, né? O método Sunrise, assim, o tempo todo que eu tô com ela, eu quero aplicar o método, né? Porque dá pra fazer isto, né? O ideal é que você esteja sozinho com a criança, né? Num ambiente apropriado e tal, mas tudo você pode usar o tempo todo. E isso é fantástico. Mas por outro, a minha dificuldade foi que eu percebi que faltava algo além de ensinar. Não era só ensinar. Eu vi assim, meu Deus, parece que foi um dia que eu vi, parece que falta alguma coisa, né? Tá no nosso horário, que é o horário de Liberar nossa babá? liberar nossa babá. E a gente vai ter que terminar a live. É isso, né? É O isso. Eu Alan me acabei de cutucou aqui ouvir. embaixo. Eu ouvi o barulho E lá daí, embaixo. Deu 5 horas, agora a gente vai ter que liberar a nossa. a nossa A, babá. E eu queria agradecer muito a Gabriele, porque ela se disponibilizou não só a cuidar das crianças, mas a aprender o método Sunrise. Isso é maravilhoso, porque ela está lidando com eles nesse tempo que a gente está aqui, né? Da mesma forma que a gente lidaria. E isso é fantástico, né?
E, mas é isso. Então, a gente finaliza com essa... com essa luz no fundo do túnel, essa esperança, né? De que... E sabendo que, assim, atrasos no desenvolvimento qualquer criança pode ter, né? Isso é normal, é natural. Mas quanto antes você busca um auxílio, você busca um caminho certo, antes você vai conseguir reverter esses atrasos, porque foi isso que a gente entendeu disso tudo. Então, a gente vinha por um caminho de regressões até a Maria fazer 4 anos. Então, assim, a gente entender essas coisinhas que a gente falou aqui e qualquer dúvida, qualquer nome de pessoas que vocês queiram, de profissionais que vocês queiram, pode pôr nos comentários, eu posso responder, ou pode me mandar no privado, tanto faz, não tem problema. Porque a gente viu a diferença de estar cuidando da forma adequada, né? E percebendo que o desenvolvimento sendo cuidado da forma adequada, eu vou ficar mais 5 minutos, sabe por quê? Eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho 3 filhos. A primeira é a Maria, né, que tem 5 anos. O segundo é o Miguel, que tem 3 anos, mês que vem vai fazer 4. E o terceiro é o Emanuel, que tem 2 anos e meio agora. Não, um pouco menos 2 anos e meio. Tem 2 anos e pouquinho. Ele nasceu em julho. Então, tem 2 anos e pouco. O que eu vejo é que, por exemplo, o Emanuel começou a ter pequenos atrasos no desenvolvimento. Quando ele estava lá antes de fazer 1 ano, mais ou menos 8 meses, eu estava estudando tudo isso. Eu estava naquela... Estava lá na pandemia, estuda. E daí, uma das coisas que eu vi das questões dos atrasos por exemplo, um bebê que está mamando e não olha para a mãe. E a mãe se conecta com ele. Por isso que é importante a mãe não ficar no celular quando a criança está mamando. Essa conexão é muito importante, gente. Vocês têm que ficar lambendo o filho de vocês. Ele tá mamando, tá? Se ele não estiver conectado com você, isso já mostra um pouquinho de, vamos dizer assim... falta de interatividade. Falta de interatividade, exatamente isso. Falta de interatividade. Não sei, é maravilhoso. E daí o que acontece? São pequenas coisas que você pode perceber no desenvolvimento antes, que podem mostrar que pode haver regressões depois ou atrasos de desenvolvimento depois. Essa é uma delas, por exemplo, né? E eu comecei a perceber isso no Emanuel, que é o nosso terceiro filho. E daí eu falava assim, ele não tá olhando pra mim quando mama. Ele não tá olhando pra mim quando mama, eu tô preocupada. Eu tô preocupada com isso. E eu ficava preocupada. Ele ficava concentrado demais na mamada. Claro, tem horas que a criança tá quase dormindo. Ela vai concentrar na mamada, não vai mexer com você. Mas se toda vez ele não mexe com você, né? Se toda vez ele não olha pra você enquanto mama, né? Então eu comecei a perceber isso. E daí o Alan falou assim, não, Luiz, calma, Luiz, fica tranquila, né? E daí, você lembra bem disso? Também. E daí, o que foi que você falou pra mim? Eu falei, olha, a gente já está estudando o método Sunrise, então a gente já sabe como a gente tem que agir. Uhum. Daí eu pus a mão no olhinho dele, brincando, achou! Daí ele começou a fazer assim, enquanto ele tava mamando, o Alan começou a agir de forma lúdica com ele. Ele tampava o olho, achou! Tampava o olho do bebê, né, do Emanuel. Tampava assim, achou! Daí ele, tipo, me via, né? Daí eu comecei a interagir com ele, brincando, né? Porque é tudo muito lúdico nos Sunrise, é maravilhoso. E daí ele começou, a gente viu várias coisas. Depois, a gente percebeu que ele tava com um pouquinho de atraso na fala, né? Um pouquinho de atraso. Tipo, não era um atraso, gente, fazer assim, a criança tá com tal idade, tem que falar 10 palavrinhas. Ele não tava falando 10 palavrinhas, né? Então, daí a gente, trabalhar já a comunicação, né? A gente começou a trabalhar verbal, com o Sunrise, a comunicação verbal. Palavras, isso quer dizer que em algum momento o Emanuel está no transtorno do espectro autista? Não. Ele tem alguma característica do diagnóstico, que é uma dia de diagnóstico. Estereotipia e atraso da comunicação e sociabilização. Não, ele não tem.
Mas são pequenos detalhes que eu percebi que a gente já foi trabalhando. Pra gente não chegar lá na frente, né? E esperar, né? Como a gente, de certa forma, fez com a Maria. Fez A e gente não fez fez, o contrário, a gente né? começou a atrapalhar o desenvolvimento dela pelas dicas maravilhosas que a gente recebeu de profissionais altamente qualificados. Infelizmente, não qualificados. Porque a gente encontrou agora outros profissionais altamente qualificados, né? Porque senão a pessoa não vai entender a sua, como é que Minha fala? ironia. A sua ironia. Mas, só pra gente finalizar, porque tem que descensar a babá. Mas, então, outras coisas que eu fui percebendo no Emanuel, né? Mesmo como agir com a birra, a gente já sabia agir com a birra, né? Que a gente foi percebendo com o Emanuel e que a gente, infelizmente, errou com a Maria e que a gente soube corrigir ali naquele momento. Quer dizer que o Emanuel também está no transtorno do espectro autista? Não. Porque ele nunca teve nenhum dos dois aspectos da DIAD. Mas eu também tentei ser o mais cuidadosa possível com ele, porque eu já sabia muito. Eu já tinha o conhecimento, né? E mais uma coisa que ele fazia, e que isso, quando a criança, uma das coisas que é uma característica do autismo, que nem todo autista tem. Então, o que é? O autista, no geral, ele não quer olhar no olho da pessoa, né? Olho no olho, assim. O que ele faz, né? Ele não faz assim, olho no olho, no geral, né? Tem alguns autistas que fazem, por isso é uma característica, isso não é diagnóstico, tá? Mas, o que acontece? Às vezes, para não olhar no olho, ele faz assim, olha de lado, por exemplo. Olha para mim, ela bem no meu olho, vire bem de lado. Para eu dar o exemplo para vocês verem. Então, em vez dele olhar assim no olho, a olho, vê que eu tô olhando no olho do ar. Ele faz assim, de lado, para não ficar olhando bem no olho dele, entende? Não é que ele não olhe totalmente, não. Ele olha meio de lado, ele olha meio por baixo, por cima, ou isso são características. É uma característica. Ou não olha totalmente, porque a Maria chegou ao não olhar totalmente. Você estava aqui na frente dela, ela não te olhava, era um olhar vago, né? Hoje, graças a Deus, ela olha pra gente Interage com a e gente. interage o tempo todo, né? No geral, ela interage o tempo todo. A não ser que ela esteja numa estereotipia, e daí ela não vai interagir. Mas até vamos dizer assim, a quantidade de tempo em que ela fica na estereotipia é muito pequena hoje. Chegou um tempo que ela estava praticamente o tempo todo, entre aspas, no mundo dela. Porque parecia isso, né? Porque as crianças autistas têm um bom ouvido, elas escutam tudo que a gente fala. Então, cuidado mesmo que a criança não interaja, né? O que você disser, porque ela não está no mundo dela, está ali, né? A gente não pode agir como se ela não estivesse, tá? Então, para resumir, o meu filho, o Emanuel, também, ele fazia assim. Quando eu chegava alguém estranho, não era eu nem o Alan, mas como a gente tinha visto a regressão da Maria, eu ficava preocupada com isso. O que acontece? Ele olhava meio... Quando chegava alguém, ele parecia envergonhado, olhava assim para a pessoa. Alguém diferente, né? Às vezes mesmo com a voz, ele fazia assim, né? Então, a gente começou o quê? A trabalhar a interação do olhar, que isso também tem um método dentro do Sunrise para trabalhar isso, né? Então a gente começou a trabalhar. Então são pequenas coisas que eu estou falando aqui, que talvez pode ser que lá com a Maria eu não tivesse percebido. Pode ser que eu não tivesse percebido. Mas a princípio pra mim não é, porque até eu tenho muita coisa filmada, tá? Mas com o Emanuel já percebi essas coisas, esses detalhes de atraso e características que lembram, né? Crianças, bebês, porque são características em bebês, tá? Do transtorno do espectro autista, tá bom? Então, e tem alguns outros sinais. Outro dia eu posso até falar de vários sinais em bebês, né? Mas só pra gente fechar isso aqui, porque daí isso acho que dá uma clareza dessa questão como foi com a Maria, porque a gente tá falando da Maria que Permanece. ainda está dentro do transtorno do espectro autista, né? E do Emanuel, que não tem hoje nenhuma característica, né, que diga que ele está dentro do transtorno do espectro autista, e nem nenhum dos dois pés para se dar o diagnóstico do transtorno do espectro autista, que é estereotipia e dificuldade ou atraso na comunicação e ou sociabilização, né?
Então, essas duas coisas. Tá bom? Então é isso por hoje. Deixa eu dispensar lá a Gabriele. E um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até mais.